Gênesis capítulo 3, versículo de 1 a 5, diz assim a palavra do Senhor. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animalhas do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Vamos falar com o Senhor. Precioso Deus e amado Pai, aqui estamos colocados diante de Ti mais uma vez, em espírito de humildade e rendição a Ti e a Tua palavra, para que Tu fale conosco e para que Tu instrua nossas vidas mais uma vez através da Tua palavra. É esse o objetivo que sempre temos quando nos reunimos neste lugar, Senhor, para, em primeiro lugar, apresentar a Ti o nosso louvor, nosso culto de adoração, mas também de ouvir de Ti a Tua palavra. E esse é o nosso maior anseio neste momento, Senhor, que Tu fale conosco, que Tu me ajude aqui nesse momento, Senhor, para que o que seja dito aqui seja a Tua palavra, que Tu possa, Senhor, queimar os meus lábios com as brasas vivas do Teu altar, para que o Teu povo possa ouvir não a voz de um homem, mas a Tua voz, não a palavra e o pensamento do homem, mas a Tua palavra, os Teus pensamentos. Pedimos isto e Te agradecemos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Sublime graça tua, Senhor, que a infeliz salvo, eu cego fui, mas vejo já perdido em mim achou. Amém. Graças a Deus. Podeis tomar vossos assentos. Meus irmãos, todos nesta mensagem sabem perfeitamente que esse diálogo aqui que houve entre a serpente e a mulher não tem nada a ver com alguma espécie aí de conto de fábulas, desenhos, histórias de fábulas, que é quando animais falam como se fossem seres humanos. Não é um conto de fábulas aqui. É um evento real. Isso aconteceu. De fato, esta serpente aqui, ainda que fosse um animal, como nos foi dito aqui, ela era astuta, ou seja, ela tinha inteligência. Amém? Amém. A palavra lá no grego que foi traduzido, no grego não, no hebraico, que foi traduzido por astuta, é arum, que quer dizer sutil, sagaz, matreira, sensata, prudente. Ela refletia, ela raciocinava, ela tinha inteligência. Depois, quando ela foi amaldiçoada, ela perdeu seus braços e pernas e passou a rastejar. Aqui não é um animal rastejante ainda. Era um animal sensato, que falava, que dialogava. Isso aqui não é um conto de fábulas. Então, era um animal ali muito próximo ao ser humano, tanto fisiológica quanto biologicamente. Mas ela foi usada como instrumento de Satanás para levar o homem à queda, porque através desse animal, Satanás conseguiu fazer com que o casal perdesse aquele companheirismo que eles tinham com Deus. E então, com isto, Deus estava mostrando ali que ele tinha um cuidado com aquele casal. Deus havia entregado, sim, algumas ordenanças para eles, e que deveriam ser seguidas, deveriam ser obedecidas, mas posteriormente Satanás então usou esse ser, essa serpente, para colocar dúvidas sobre aquilo que Deus havia dito para este casal. Agora observe que aqui Satanás, sendo ele, como todos nós sabemos, o pai da mentira, tenta aqui então convencer a mulher de que, na verdade, Deus é mentiroso. Não foi isso que ele fez ali?
É verdade que Deus disse? Não, por favor. Deus é mentiroso. Você percebeu isso? Veja, desde o início, Satanás sempre tentou convencer os outros de praticar as coisas que na verdade ele fez. Porque ele é o mentiroso. E assim é também a sua descendência, os filhos do diabo, eles sempre vão contar mentiras, vão dizer para os outros que os outros é que são mentirosos, é que eles estão com a verdade. Os filhos da serpente fazem a mesma coisa que o seu pai. Não, Deus é mentiroso, Eva, quando eu contou isso para vocês. O diabo que é o mentiroso. Ele que estava contando uma mentira. Deus não contou uma mentira ali para eles. Agora veja, o meu objetivo aqui é me focar nessa parte aqui que eu vou ler de novo, versículo 4 e 5, porque aqui diz, então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então veja, na sequência, se você for ver lá na tradução do Rei Tiago, lá está, sereis como deuses, que é a palavra que está ali, Elohim, de acordo com a situação, com o contexto, pode ser deuses, pode ser Deus, pode ser anjo, né? Mas veja, nessa sequência aqui das Escrituras, elas mostram que Eva, ela aceitou aquela proposta de Satanás, através da serpente, de querer ser como Deus. Mas para isso, ela então precisou também admitir a hipótese louca de que Deus havia mentido, né? E isso também não deixou de ser uma grande contradição, porque na verdade, como eu disse, Deus não é mentiroso, Deus não conta mentiras, pelo contrário, a serpente foi que contou uma mentira para ela. Então, quando Eva ali aceitou aquela ideia, aquela proposta de ser como Deus, ela estaria então desejando ser igual a Deus, ou mentiroso, porque Deus já havia mentido. E eu pergunto para você, que vantagem que há em você querer ser igual a um Deus que mente para você? Então toda a proposta ali foi muito louca, não foi? Mas foi isso que a serpente conseguiu convencer a mulher de fazer. Então Eva, ela foi atraída por aquela grande promessa. E ela não hesitou de se render a isso. Observe que mesmo ainda ali na sua alma inocente, a mãe do gênero humano, ela teve em si despertado esse desejo, esse sonho de ser como Deus. E esse desejo tomou conta de si e depois, eventualmente, esse mesmo desejo se estendeu para toda a sua descendência, para toda a raça humana. Em toda a sua existência você vai ver que o homem sempre demonstrou uma propensão, uma inclinação peculiar, natural, de querer ser como Deus, ou de agir, ou de se comportar como Deus. E nós vemos que esse desejo começou lá. Tudo começou ali no princípio. Você sabe que o livro de Gênesis é o livro dos princípios. Você quer saber as coisas que você passa agora? Vai no livro dos princípios, porque esse livro vai explicar tudo para você. Então, foi lá no Éden que tudo isso começou. Mas foi uma inspiração de quem? De Satanás. Onde, por meio da serpente, então, ele suscitou na raça humana esse desejo de igualdade com Deus. Agora, veja, na verdade, faz parte do programa de Deus, sim, de você ser como Deus. Deus planejou isso também para você. Sim, Ele quer que você seja como Ele, mas existe um caminho correto, existe um caminho perfeito para você ser semelhante a Deus, para você ser igual a Deus. Porém, o caminho de Satanás qual que foi? Da rebeldia, da desobediência, da mentira. Há um caminho de Deus para você ser como Ele, atuar como Ele, agir como Ele, mas é o caminho da santidade, é o caminho da reverência, é o caminho da obediência, é o caminho de Cristo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Se você tem Cristo, essa verdade, você pode ser como Cristo, você pode ser como Deus. Há uma forma, é um programa de Deus. Mas Satanás sabia disso, Satanás sabia que Deus tinha esse programa para nós, então o que ele fez? Ele perverteu esse programa para tentar forçar o homem a ser igual a Deus, mas da maneira dele e não da maneira de Deus. Vocês estão entendendo isso, queridos? Então, isso foi a forma pervertida. Então, nós devemos ter o Espírito de Deus em nós, para que então, de fato, Deus possa atuar através de nós, porque serão as obras do Espírito em nós. Não serão obras da carne, não serão obras de fulano, ciclano, serão as obras do Espírito de Deus. E uma vez Deus atuando em nós, você vai ser como pequenos deuses, você vai ser como pequenos messias. Lá na mensagem do Van Brandt, ele fala sobre isso. Eu quero ler aqui. Vou ler algumas mensagens onde ele fala sobre isso. O programa de Deus, de você ser como Ele. Mensagem de Hebreus capítulo 4, que ele pregou em setembro de 57. 1º de setembro.
Se você não recebeu isso, como você crê em milagres? É necessário Deus em você para crer. Então você age como Deus. Você sabe como Deus. Você pensa como Deus. A Bíblia diz que vocês são pequenos deuses amadores. Jesus disse isso. Você é uma parte de Deus. A alma que está em você é um atributo de Deus eterno. Então todo eleito que passou pela experiência do novo nascimento, olha o que eu estou dizendo, o novo nascimento, ele então vai pertencer ao reino de Deus e vai atuar como um filho desse reino. E como que um filho do reino de Deus vai atuar? Vai atuar como Deus, assim Romana disse. Na mensagem, para que foi dado o Espírito Santo? Então, se você é um cidadão do reino de Deus, como isso faz você se agir? Você vai se comportar de que maneira? Como Deus age no seu reino. Você vai ser como Deus. Você é filho desse reino. Amém? Você é um cristão. E se você é um cristão, seu espírito é lá de cima. Então, isso faz você viver santo. Querer ser santo, querer agir como Cristo, agir como Deus. Seu Espírito Santo está em você. Ele mesmo vai agir, vai atuar por meio de você. Todo o seu desejo está no céu e não mais no mundo. Agora, o Espírito de Deus, operando nos homens, faz os homens agirem como Deus. Veja, há um programa de Deus para você ser igual a Deus. Mas esse é o programa dele. O Espírito dele tem que estar em você. Se você querer ser Deus sem esse Espírito, você vai querer ser Deus da maneira como Satanás quis ser. Não é de admirar que Jesus tenha dito, não está escrito, vós sois deuses, e se eles os chamam de deuses, aqui o Espírito de Deus veio, como podeis me condenar, então, quando eu digo que sou filho de Deus? Se você pudesse ver o Espírito de Deus em Moisés, o qual ele era Deus, porque o Espírito de Deus estava em Moisés, isso fez de Moisés Deus. O Espírito de Deus que estava nos profetas, fez os profetas deuses. Moisés era um Deus, José era um Deus, os profetas eram deuses, mas veja, com uma medida, certo? Como o Espírito Santo, quando foi derramado em medida, em línguas repartidas, uma porção de Deus sobre cada um deles. Foi derramado e isso fez deles ali Deus, pequenos deuses. A Bíblia disse que eles eram deuses porque eles se renderam completamente ao Espírito de Deus. É desta maneira que você pode ser igual a Deus, semelhante a Deus. Então, vamos lá, enquanto aquele casal estava submetido a Deus, eles já estavam ali como Deus. Eles estavam rendidos, estavam obedientes a Ele. Na verdade, quando eles obedeceram o diabo para tentar ser como Deus, aí que eles deixaram saíram desse programa de Deus. Olha como a mentira do diabo conseguiu enganar aquele casal. Mas o Romano continua, o qual eles estavam trabalhando para a glória de Deus. E quando o homem é tão ungido com o Espírito, agora deixe isto ir bem fundo sobre a quinta costela do lado esquerdo. Quando o homem é ungido do Espírito de Deus, seus hábitos, suas ações e tudo mais, Deus está se movendo nele. Amém. É Deus falando por meio de você, é Deus atuando, agindo por meio de você. O teu lar é abençoado, o teu trabalho é abençoado, porque Deus está ali no meio de você para levar a luz às trevas. Onde você estiver, a luz vai ter que estar ali, porque Deus vai estar ali com você. Você crê nisso? Amém. Então veja, Deus nos fez para ser como Ele. Sim, pequenos deuses. No sentido de nós termos, então, o Espírito de Deus, que é a mesma fé também de Cristo. A mesma fé que Cristo teve. De forma que, então, Deus, Ele possa se mover através de nós. Porém, não de nós atuarmos como se não dependêssemos de Deus. Não. Se você vai ser igual a Deus, na verdade, você vai provar isso mostrando que você reconhece que você depende dEle. Você só pode ser como Deus porque o Espírito dEle está em você. Você não é autossuficiente. Então, é exatamente esse tipo de conduta que Satanás tenta incutir nos membros de igreja. Satanás quer que os membros da igreja sejam como Deus, mas da maneira do diabo, não da maneira de Deus. Então veja, o espírito do diabo nos homens faz com que eles atuem, na verdade, como o diabo. E como o diabo atua? Como é que o diabo atua? Ele atua como Deus. O diabo quer tentar agir como se ele fosse Deus. O diabo pensa que ele é Deus. Ele sempre quis ser como Deus. O que fez Satanás ser expulso do lar, aquele companheirismo que ele teve? Ele não foi tentar ser igual a ele?
Então ele foi expulso por causa da maneira como ele tentou expor de desejar ser como Deus. Ele fez da forma errada. Então, como que Satanás faz para que os homens percam a comunhão com Deus? Tentando incutir nos homens e nas mulheres o mesmo tipo de desejo que ele teve, porque ele sabe que foi isso que o tirou de lá. Então ele vai fazer a mesma coisa, vai fazer você ter o mesmo tipo de desejo pervertido que ele teve, para que você, assim como ele, perca a comunhão que ele perdeu. Ele já viu que deu errado com ele, então ele quer que dê errado com você. Ele vai tentar te convencer que você tem que estar aqui para ser como Deus. Ele vai usar até essas mensagens Umbanda aqui. Você viu o Umbanda dizendo que ele quer que você seja como Deus? Então, você pode usar isso aqui, mas veja, eu vou te mostrar um caminho mais correto para você ser como Deus. E o caminho do diabo não é o caminho de Deus. É o caminho da mentira, é o caminho da engano, é o caminho da falsidade, é o caminho da doutrina mentirosa, falsa. Ele vai usar situações que não é do reino de Deus. E mesmo assim vai conseguir tentar enganar aqueles que for possível para dizer, olha, você está atuando como Deus, mas na verdade é de uma forma pervertida. Então Satanás sempre quis ser como Deus, sempre quis ser adorado como Deus. Você lembra quando ele apareceu para Jesus no deserto? Se tu me adorares, por que o diabo queria ser adorado? Porque ele sempre quis ser como Deus. Ele disse, todos os reinos lhe pertencem. Ele sabia que os reinos pertencem ao único herdeiro que é o Senhor Jesus Cristo. Então, Satanás, o que ele fez foi suscitar nos homens o mesmo desejo que estava nele. Vamos ver isso? Está lá em Isaías 14, 12 a 14. Como caíste desde o céu, a estrela da manhã, filha da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte, subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ele quis ser como Deus. Então, antes de Lúcifer, que era um querubim ungido, cair, Umbanda diz que este anjo estava ali ao lado de Deus e gozava de um companheirismo tal, privilegiado. Umbanda chegou a dizer que ele era o braço direito de Deus, ele era co-igual com Deus. É isso, irmão Jorge? Sim, o profeta de Deus nos disse isso, e se ele disse, eu creio. Mensagem de casamento e divórcio. Você sabia que Satanás foi co-igual a Deus um dia? Certamente que foi. Tudo exceto o Criador. Ele só não pôde criar. Ele perverte. Ele não pode criar. Ele perverte tudo aquilo que foi criado. Tudo aquilo que Deus faz, ele tenta imitar de forma pervertida. Ele foi tudo. Encontrava-se à destra de Deus nos céus, o grande e proeminente querubim. Então, como ele foi expulso do seu companheirismo com Deus? Por causa disso. Então ele sabia que a maneira de nós perdermos também o mesmo companheirismo como ele perdeu, era de suscitar em nós o mesmo tipo de desejo que ele teve lá no passado. E o resultado de ele querer ser como Deus, da maneira do diabo, obviamente, da maneira errada, foi que além da sua queda lá no jardim, fez com que o mal tomasse conta do seu coração, de praticamente todos os homens, toda a raça humana. É isso que as Escrituras nos mostram. Lá em Gênesis 6, 5, eu vou ler aqui, mas se você quiser abrir e ler, você pode ler. Lá diz assim, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Isso é o resultado do casal e de todos a sua descendência depois querer ser como Deus. Seus corações estavam fechados. E o que Deus teve que fazer? Ele teve que julgar o mundo com um dilúvio. Porém, nós vimos que mesmo assim, a humanidade não se corrigiu, porque depois que as águas baixaram, passou um tempo, eles tentaram construir uma torre, você lembra? A torre de Babel, para tentar subir até os céus. Para que subir até os céus? O que o pai dele quis? Eu subirei lá acima dos céus. Veja, não adiantou, não é verdade? Isso continuou dentro do coração do homem, na raça do homem. Então, na história mesmo, se você for fazer aí uma pesquisa, você vai ver que ao longo da história aí, houve líderes proeminentes aí que também tentaram ser como Deus, de grandes impérios aí, como da Pérsia, a Síria, o antigo Epifânio, os Césares.
Eles queriam ser como Deus, queriam ser conhecidos como Deus. Alguns desses homens chegaram ao ponto de até construir templos para que os homens nesses templos o reverenciassem, o adorassem. Veja, isso sempre esteve na história do homem. Você tem ali na própria Bíblia o registro de um homem que tentou ser como Deus. Acho que o meu Márcio mencionou esses dias. Não foi ontem, hoje? Nabucodonosor. Né? E o que Deus fez com este homem? Ele deixou 7 anos este homem louco, perturbado, perdeu os seus sentidos, tentou ser como Deus, queria adoração como Deus. A Bíblia também conta o relato lá de Herodes, que também foi reverenciado uma hora pelo povo como Deus, e ele aceitou aquilo. Isso eu quero ler. Vamos lá, Atos 12, versos 18 a 23. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes o procurou e o não achou, feita a inquirição aos guardas, mandou-o justiçar. E partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. E ele estava irritado com os de Tiro e de Sidom, mas estes vindo de comum acordo ter com ele, e obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediam paz, porquanto o seu país se abastecia do país do rei. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhes fez uma prática. E o povo exclamava, voz de Deus e não de homem. Não estamos ouvindo aqui um homem falando, é Deus falando. E a Bíblia diz que Herodes gostou muito disso. E no mesmo instante, feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e foi comido de bichos e expirou. Ele gostou da ideia de ser como Deus. Então veja, Herodes, na sua arrogância, ele queria mesmo se parecer com Deus, glorificando a si mesmo, quando as Escrituras dizem que Deus não divide a sua glória com ninguém. Não é isto? Agora, esses são alguns exemplos que eu citei das Escrituras, algumas situações que aconteceram ao longo da história, de pessoas que desejaram literalmente ser como Deus. É uma situação extrema, né? Mas existe uma outra forma onde as pessoas hoje tentam manifestar esse mesmo desejo, de querer ser como Deus. Mas de uma forma, eu diria, um pouco sutil, dissimulada. É uma espécie de um comportamento que é estudado pela psicologia, pelos antropólogos. Há pessoas aí que pensam que são Deus, atuam, seu comportamento é como se eles pensam que eles fossem Deus. E eles dão nome para esse tipo de comportamento. Eles chamam de complexo de Deus ou síndrome de Deus. Isso é estudado. Tem pessoas que têm isso. Por que isso? O que essas pessoas fazem? Elas realmente pensam, atuam como se fossem Deus. São cheias, são arrogantes, não aceitam opinião contrária, elas são as donas da verdade, elas desejam realmente se parecer com Deus, elas desempenham um papel de arrogância, eles não se mostram receptivos a críticas, eles não aceitam que pessoas falem alguma coisa contrária, mesmo elas estando erradas, ela não admite que está errado, ela não aceita críticas, são pessoas determinadas, são pessoas arrogantes. Essas são algumas características muito comuns a essas pessoas que sofrem desse complexo de Deus, síndrome de Deus. Agora, os estudos que são feitos comprovam que algumas profissões exercem esse tipo de personalidade em algumas pessoas. Algumas pessoas desempenham alguns papéis e algumas profissões cuja, na sua formação, isso acaba de alguma certa forma despertando isso neles. E segundo os especialistas, esse complexo de Deus ele é muito comum nos médicos, na medicina. Muitos médicos eles sofrem dessa síndrome, acreditando que eles são pessoas superiores, dotadas de superpoderes e de uma capacidade singular de curar, ou até mesmo eles têm a presunção de pleitear pela vida ou pela morte do seu paciente. Não, a sua vida está condenada, acabou o teu tempo, você tem uma doença terminal, acabou, não tem nada que fazer. Sabe, são pessoas que têm esse tipo de complexo. Complexo de Deus. Agora, além da medicina, na verdade, há outras profissões também, há outras áreas, diversas áreas sociais, atividades, onde você vai ver esse tipo de comportamento, essa síndrome se manifestar. Na verdade, elas estão presentes
em praticamente todas as diferentes áreas. Você vai encontrar isso também, esse mesmo complexo de Deus, em empresários. Tem empresários que pensam que são isso. Atuam como se fosse Deus. São cheios de razão, irmão Deus. Newton. Você vai encontrar isso também em políticos. Alguns dizem que são até tão honestos quanto Jesus. Estão até presos por isso. Pessoas assim não deveriam ser apenas presas, deveriam ser tratadas. Essas pessoas precisam de tratamento médico, são psicopatas. Você vai encontrar isso também em estadistas, em jornalistas. Tem jornalistas aí que pensam que são Deus. Você vai encontrar isso também em desportistas, qualquer área do esporte aí, você vai encontrar alguns deles também aí. Mas também você vai encontrar, e por que não, até mesmo entre pregadores, ministros do evangelho. Você vai encontrar isso. Então, uma pessoa que possui esse complexo de Deus é alguém que acha que está sempre certa. Ela faz questão de que todos façam as coisas do seu jeito, de que pensam como eles. E eles não suportam que alguém discorde deles, ou que eles decidam alguma coisa diferente do que eles acham que deveria ser feito. Então, a impressão que essas pessoas dão, que tem complexo de Deus, é de que tudo gira em torno deles. E uma vez que eles se veem dessa forma, então eles pensam que o que eles falam, o que eles dizem, é a verdade e deve ser o centro das atenções e de tudo. Agora veja, no caso do Senhor, é real, é verdade. Ele sim deve ser o centro de todas as coisas. A Ele você deve dedicar todo o teu tempo, toda a tua atenção, todo o seu zelo, toda a tua vida. Ele sim deve ser o centro das nossas atenções. Mas quando alguém que tem esse complexo, ele tenta atrair tudo para si, ao invés de reverenciar a Deus e voltar-se para Deus, Deus sim é aquele que deve ser reverenciado e que deve toda a nossa honra, toda a glória. Ele sim é que deve tudo isto. Como Davi disse lá em 1 Crônicas 29, a partir do versículo 10, pelo que Davi louvou o Senhor perante a congregação toda e disse: bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Amém. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, na tua mão a força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Aleluia. Realmente Deus deve ser reverenciado, deve toda a nossa atenção. Então é por isso que, quando nós lemos lá na Bíblia, que Deus trouxe aí juízo para aqueles homens como Nabucodonosor ou Herodes, eles desejaram a mesma glória que a de Deus. Isso fica claro porque o Senhor, na verdade, ele rejeita qualquer tentativa do ser humano de estabelecer algo no seu lugar, no lugar de Deus. E qualquer coisa que é colocar no lugar de Deus, qual é o nome que se dá para isso? Idolatria. Isso se converte em um ídolo. Então Deus não admite que se tente divinizar ídolos, ou fazer falsos deuses, ou mesmo seres humanos. Então, no entanto, entre aqueles que possuem essa síndrome de Deus, não é raro você ver eles atuando como senhores da verdade, porque eles se mostram convictos das suas certezas de uma forma inquestionável, eles não aceitam ser questionados, em momento algum. Eles sequer se deixam abrir para a possibilidade de eles estarem errados, eles não admitem essa possibilidade, porque eles têm a verdade, eles são Deus. Quem tem essa síndrome, esse é o comportamento deles. Então, na verdade, tais pessoas, o que elas são? Elas são pessoas inflexíveis, são irredutíveis, elas são surdas para todos os demais, ao ponto de até sentirem pena de alguém que não concorda com ela e que não está de acordo com ela. É a síndrome de Deus. Ah, que pena que você não é como eu. Que pena que você não crê como eu. Então, essas pessoas, elas se posicionam como absolutos detentores do conhecimento da verdade, mas não passam de homens soberbos e irredutíveis na sua incredulidade. Então, você vai encontrar um registro, uma palavra que ilustra na Bíblia pessoas desse tipo. Uma palavra que é encontrada lá é homens de dura serviço.
Essa palavra geralmente é direcionada, encaminhada a pessoas que sofrem dessa síndrome de Deus. Aqueles homens do Sinédrio, por exemplo, que crucificaram Jesus, os fariseus, os saduceus, eles eram homens de dura serviço. O que quer dizer isso, irmão Diógenes? Eles eram pessoas que sofriam de complexo de Deus. Eles não aceitavam nada que fosse diferente do que eles estavam crendo, ensinando. Imagine o grande transtorno que eles passaram quando eles viram Jesus e a atenção que o povo dava para ele, ao invés de darem para eles, porque eles eram deuses ali. Eles tinham síndrome de Deus. Então, eles não aceitaram nada que fosse diferente, nada que fosse contrário aos seus decretos, aos seus costumes, às suas tradições, que como o próprio Cristo provou, nem era da lei, eram situações que eles criaram, né? Aqueles tantos mandamentos, 603 mandamentos, depois foi reduzido para metade. Então, todos aqueles homens ali do Sinédrio eram homens irredutíveis, eles tinham todos aqueles sinais de alguém que sofre desse complexo de Deus. E mesmo com todos aqueles sinais que Cristo operou na frente deles, eles se mantiveram irredutíveis, você viu isso? É assim que uma pessoa que sofre dessa síndrome dentro do meio cristão atua. Você pode falar a verdade para ele, você pode ilustrar com todas as provas bíblicas que você puder mostrar, mas ele é irredutível porque ele tem essa síndrome. Então, esses homens ali, eles eram apenas circuncidados na sua carne, mas eram incircuncisos nos seus corações. Lá em Atos 7,51, diz assim: homens de dura serviço. Quando Estevão se dirigiu a eles, foi assim que ele os chamou. Vocês têm complexo de Deus. Vocês pensam que são Deus. Vocês atuam como se fossem deuses. Vocês não aceitam essa verdade que estamos trazendo agora para vocês. Vocês são homens de dura serviço. Vocês são religiosos. Dura serviço, incircuncisos de coração e ouvindo. Vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como os vossos pais. E o vosso pai é o diabo. Jesus chegou a dizer abertamente para eles. Então veja, como nós dissemos, é do programa de Deus, de que nós nos assemelhemos a Ele, mas em uma medida. Porém, o diabo, ele perverteu tudo isso, fazendo o homem agir como Deus, ao ponto de sempre encontrar aí alguma dificuldade para tolerar qualquer outra autoridade sobre si. Uma pessoa que tem essa síndrome de Deus, ela não aceita autoridade, ela não aceita uma palavra, ela não aceita se submeter à verdade, a um auto-entendimento, a opinião que seja contrário ao dele. Então, isso faz com que este homem se torne orgulhoso, se torne arrogante, e aí com desejo incansável de buscar o domínio sobre todos aqueles que o cercam. A pessoa que tem esse complexo de Deus, ele faz tudo isso. E foi exatamente isso que nós vimos quando o nicolaísmo depois chegou lá na igreja primitiva. Ao invés dos crentes ficarem submissos a Deus, a sua palavra, o que aconteceu aí? Eles se submeteram aos homens. Né? Eles se tornaram escravos de homens que lhes impuseram suas próprias tradições, seus próprios credos, suas próprias verdades, seus próprios dogmas. Para quê? Para escravizar aquele povo, para escravizar aqueles crentes. Quando o apóstolo Paulo lhe disse que o homem é mentiroso, e só em Deus há a verdade. Amém. Romanos 3,4, todos vocês conhecem. De maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Então, aqueles que defendem uma outra doutrina, por exemplo, contrária à doutrina da mensagem, a doutrina de William Branham, eles vão fazer o quê? Eles vão fazer de Deus um mentiroso. Porque a doutrina que ele nos trouxe era a doutrina de Cristo, é a doutrina de Deus. É a doutrina que você encontra na Bíblia, nas Escrituras, na Palavra. Então, se você se revolta contra essa doutrina, você está fazendo a mesma coisa que o diabo fez lá com ela. Satanás Deus é um mentiroso. E você, se você rejeita a doutrina que este homem trouxe, e a substituir por uma outra doutrina, na verdade é isso. Você está fazendo deste homem, de Deus, um mentiroso. Eu quero ler o que Branham disse aqui na sua mensagem Perguntas e Respostas 59. Se você disser que você tem o Espírito de Deus e negar a palavra de Deus, se você rejeita essa doutrina, a doutrina da mensagem, e ainda mesmo diz que tem o Espírito de Deus em você, ou
ou você está negando a palavra, ou Deus é um mentiroso, ou você é um mentiroso. Uma coisa ou outra. Se você diz que tem o Espírito Santo, mas não concorda com a doutrina que nós pregamos aqui, então ou você é mentiroso, ou Deus é mentiroso. E a Bíblia diz que a palavra de todo homem seja uma mentira e a minha seja a verdade. E o homem que é nascido do Espírito de Deus não pode discordar da palavra de Deus. Então, todo aquele que disser para você que é de Deus, que tem o Espírito Santo, quando ele vier aqui nos ouvir, vai ter que dizer amém, porque nós estamos dizendo outra coisa diferente do que Deus disse. Ou então Deus é mentiroso, ou essa pessoa que não crê é mentirosa. É isso que o irmão está dizendo. Então, ele tem que dizer que ela está certa. Ele não pode fazer mais nada. Isto é verdade. E sendo assim, todo homem que quiser tentar estabelecer a sua própria verdade, a sua própria teologia, suas próprias opiniões, sua própria doutrina, nunca vai prosperar. Porque somente em Deus é que nós encontramos a verdade. Amém. Porque é apenas na palavra de Deus que nós vamos encontrar aquilo que é o correto, aquilo que é o certo. E não na opinião do ministério, de uma igreja, de uma denominação. Mombana disse, se você quiser colocar um C em toda a Bíblia, mas e se for isso, e se não for isso? A palavra de Deus está sempre certa. Amém. O homem que possui essa síndrome de Deus, ele pensa estar sempre certo. Você está entendendo o que é isso? Sim? Estou resumindo um pouco aqui. Talvez não tenha conseguido explicar, mas você pode fazer suas próprias pesquisas, você vai ver que eles vão explicar para você dessa síndrome. Então, essas pessoas sempre vão pensar que elas estão com a verdade, que a sua doutrina que está correta, mas isso não vai prosperar. Nós devemos obedecer a Deus, ao Espírito Santo, ainda que nós não conseguimos entender tudo o que o Espírito Santo diz ou o que ele fala. Mamãe disse uma mensagem que não temos traduzida. Quais são as obras de Deus? 59. Sabe, é sempre melhor obedecer o que o Espírito Santo diz para fazer. Não responda, apenas obedeça. Não tente arrazoar com isso. Né? Não, isso que o Mambana disse aí, de que lá em Gênesis 1:26 era Deus conversando com seu filho. Não, isso não é correto. O Mambana quer dizer, não arrazoe contra a palavra. Você pode não entender o porquê, mas faça isso de qualquer maneira. Se é o Espírito Santo, Deus está sempre certo. Amém. Então, quem possui a síndrome de Deus quer sempre ser o centro das atenções. Quando para o verdadeiro cristão, somente Jesus é quem deveria ser o centro das suas atenções. O centro de todas as coisas. Mensagem Alimento Espiritual, seu tempo. É como Elias de outrora que disse, se Deus é Deus, então sirva-o. E se Jesus é o centro de todas as coisas para o cristão, então eu acho que nós devemos nos soltar de tudo mais e nos unir a Ele. Lembre-se, Ele é o centro. Amém. Não tente fazer de você o centro. Ele tem que ser o teu centro. Ele é a estrela do norte, ele é a última palavra, ele é o absoluto. E se ele é a estrela do norte, só há uma coisa que aponta para a estrela do norte, que é a sua bússola, com que você está velejando. E a bússola com que eu estou tentando fazê-los velejar é a palavra. Ou como dissemos ontem, aquela farinha que põe fim ao cozido envenenado, à morte na panela. E a palavra sempre aponta para ele. Então nós vemos que a síndrome de Deus é um mal do qual Satanás sofre, desde que ele foi expulso do compromisso que ele teve com Deus, porque ele desejou ser como Deus. E hoje todos os incrédulos que desafiam a Deus, que resistem à sua doutrina, resistem à sua palavra, eles estão com esse mesmo orgulho diabólico que Satanás teve lá no começo e que tem até hoje. Eles sofrem deste mal. Porque é próprio do diabo suscitar isto na falsa vinha. Você sabe que existe a vinha verdadeira, existe a vinha falsa, elas andam juntas. Não é isso? E eles vão fazer, essas pessoas que têm essa síndrome, a mesma que Satanás tem, isso vai fazer com que eles arrazoem contra essa doutrina. Quero ler algo que uma banha disse aqui, Sabedoria versos Fé 62, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, sabendo bem e o mal. Veja, ele está dando a ela uma razão. Você gostaria de ser igual a Deus? Tome, em outras palavras, você quer realmente estar certo com Deus?
Siga o meu conselho, ouça a mim. Deus não quis dizer isso. Ele simplesmente não quis. Agora, preste atenção no alerta aqui do Mombrana. Quando você ouvir isso, fique longe disso. Qualquer diálogo parecido com isso, fique longe disso. É verdade que... Vamos voltar para o mesmo tema de Gênesis? É verdade que Mombrana disse aí no sermão que Deus ali falou com o seu filho em Gênesis 26? Não foi exatamente isso. Ele não quis dizer isso. Ou se ele disse, ele cometeu um erro. Porque depois, mais tarde, outro sermão, nós vimos aí ele dizendo que Deus conversou com anjos. Não há nenhum sermão ele disse isso. Nenhum. Não, você pensa que Deus é um ser pessoal que gerou um filho que é um outro ser pessoal. Não. Jesus e Deus são a mesma pessoa, o mesmo ser de Deus. Porque em outro sermão você vai ver que Mombrana disse isso. Eu sei que há sermões que diz que é um ser que gerou um outro ser, mas nós temos outros sermões que diz que, sabe, é o mesmo ser, é a mesma pessoa. Não foi isso exatamente que Mombrana quis dizer. Aqui o profeta diz, quando você ouvir um diálogo assim, fique longe disso. É alguém com essa unção de Satanás, com a síndrome de Deus, para tentar resistir a Deus e a sua palavra. Porque é isso que aqueles que dentro do sistema religioso, seja qual for, seja denominacional ou mesmo na mensagem, vai atuar. Eles vão resistir e vão afrontar a palavra, vão arrazoar, da mesma forma como Satanás arrazoou. E você viu o profeta dizendo, se você é contra a doutrina, então ou você está com a verdade, ou então Deus está com a mentira. Então, o que eles tentam fazer hoje é a mesma coisa que Satanás tentou fazer lá com a senhora Adão. Agora, os discípulos de Satanás tentar também enganar a Senhora Jesus Cristo. O Bruno continua aqui. Isso mesmo. Esse é o assobio da serpente. Isso soa razoável. Eles vão tentar dizer uma coisa para você que soa razoável. Mas não arrazoe de modo nenhum. Apenas creia no que Deus disse. Fique com a palavra de Deus. Então, veja que dentro da nossa situação que nós encontramos, porque cremos na doutrina da mensagem, nós cremos no profeta que Deus enviou, que pregou a mensagem, mas há muitos ministros que pregam esta mensagem, e nós sabemos que muitos têm distorcido, nós temos tratado disso. Como falamos ontem, o tema foi morte na panela. Como Geazi, que levou cozidos envenenados para os discípulos profetas comerem, sem saber que era algo maligno, que levaria à morte. Assim, muitos ministros dentro dessa mensagem, que se intitulam discípulos do Elias, como o Geazi era, na sua ignorância, estão pregando uma doutrina que é falsa e eles não sabem que são falsos. Eles pensam que estão fazendo uma obra para Deus, mas na verdade estão fora da vontade de Deus. E quando você tenta expor para eles a verdade, aqueles que se mantêm irredutíveis e empedernidos, como eu disse ontem, são aqueles que têm a lepra de Geazi, são irredutíveis, têm síndrome de Deus. Eles não aceitam nada contrário ao que eles traçaram, ao que eles determinaram. Agora, o Mombrana ele disse que esse tipo de comportamento, e eu estou tentando fazer uma conexão dos seus ensinos, do que ele passou para nós, suas mensagens, essas pessoas que têm síndrome de Deus, que chegam a esse tipo extremo de comportamento, é um espírito religioso, queridos. Dentro de uma mensagem, dentro de um grupo, talvez o irmão Leandro, talvez no seu grupo, talvez você algum momento já encontrou alguma pessoa nesse mesmo tipo de estilo, ou no trabalho, em algum lugar. Esse tipo de espírito, Mombrana disse que é provocado por um espírito que ele chamava de espírito de igreja ou espírito de religião. Eu quero ler alguns sermões aqui onde ele comenta isso. Necessário você nascer de novo. As pessoas de hoje tomam todos os tipos de espírito. Há vários tipos de espírito em toda parte. Eles sobem e tomam o espírito de igreja. Eles até mesmo tomam espíritos que se chamam de espírito de Deus, nascidos de novo. Oh, eu sou nascido de Deus, a minha doutrina é correta, eu tenho a verdade. Não ouça me desafiar, porque você está desafiando Deus. O profeta diz, é um espírito religioso, é um espírito de igreja. Mas eles negam a palavra. Negam que a palavra de Deus seja verdadeira. Ou seja, eles chamam a doutrina correta da Bíblia de falsa. Porque eles têm a síndrome de Deus, são ungidos com esse espírito de religião. E eles não aceitam nada que seja contrário ao que eles pensam. Ele vai dizer em outras mensagens, mensagem envergonhada. Lembre-se, você pode encontrar um espírito que agiria como Deus. Dentro das igrejas, tem espíritos que convencem os seus membros a atuar como Deus, não pensar que o que eles estão crendo é a doutrina de Deus, que eles estão confessando a palavra de Deus. Você pode encontrar um espírito que fizesse isso, aquilo outro. Siga um pouco e veja como ele se compara com a palavra de Deus.
Às vezes pode ter uma postura, um comportamento, um tom de voz, ou até mesmo um tom espiritual. O profeta disse, parece que está tudo bem, mas deixa ele ouvir a palavra, vê a reação que ele vai ter quando ele ouvir a palavra. Você pode encontrar um espírito que lhe dissesse que você está salvo e que lhe dará um sentimento glorioso e você gritaria e gritaria. Então, quando se trata de negar a palavra, grita e nega a verdade, nega a palavra, como pode o Espírito Santo que escreveu a palavra negar a sua própria palavra? Como que alguém que quer convencer você que tem o Espírito de Deus e negar a palavra que é desse Espírito? Como que alguém que pensa ter o Espírito Santo, por exemplo, ousaria chamar o que nós pregamos aqui de dualidade? Eu duvido de uma pessoa que diz ter o Espírito Santo chamar a doutrina disso. Esse Espírito deve pontuar cada promessa de Deus com um amém. Se não é, então você nunca conheceu a Deus. Você conheceu um espírito enganador. Você está sendo enganado. E o mundo está cheio disso hoje. Em todo lugar, em todas as partes. E esse espírito enganador, ele torna as pessoas soberbas, incapazes de se humilhar para se render à verdade, para admitir seus próprios erros. Eles não se rendem à verdadeira doutrina. Eles não aceitam aprender qualquer coisa acerca da palavra de Deus, porque eles já têm as suas verdades, já têm o seu sistema, já têm sua teologia muito bem informada. Eles não aceitam ser convencidos da verdade, pensando que são como Deus. Síndrome de Deus. E nós estamos tratando aqui, o título da mensagem hoje é esse, síndrome de Deus dentro da mensagem. Pessoas que atuam assim, são um membro de uma igreja ou um ministro, que toda vez que arrasou contra a palavra, estou mostrando isso aqui, sofre dessa síndrome, porque é irredutível. E aqui o momento está dizendo, é um espírito religioso também que faz eles se comportar. Parece que eles têm aí o Espírito de Deus, mas não têm. Outra mensagem, muitas pessoas foram enganadas de receber o Espírito Santo. Ou seja, tem pessoas que pensam que tem o Espírito Santo, mas na verdade não tem. O que eles têm é o que o profeta chamou aqui de um espírito de igreja. Como eu disse, eles têm doutrinas hoje, como roupas de Elias e todas essas outras coisas, e filhos de Deus manifestados, e todos esses diferentes deísmos e assim por diante no mundo hoje. Nós temos isso na mensagem também. Nós somos astronautas, nós temos a terceira etapa, nós somos tape boys, somos garotos das fitas, nós temos um novo nome, somos unicistas com Cristo. Espírito religioso, tudo igual. E tenta você convencer que eles estão errados. Síndrome de Deus, eles não vão aceitar. As pessoas caem cegamente aí e passam por algum tipo de sensação. Levantam-se com um espírito, olha só. Ele vai te dar aqui algumas características do que é uma pessoa que tem esse espírito religioso, que são as mesmas características de alguém que tem síndrome complexo de Deus. Eles têm um espírito arrogante. Eles são indiferentes. Eles não estão nem aí. São presunçosos, são mal-humorados. Esses são sintomas de alguém que tem essa síndrome de Deus. Agora, isso não é o Espírito de Deus. Mas continua em frente, fora de ordem, sem saber qual é a ordem da igreja, sem saber como se comportar na casa de Deus, sem ter boas maneiras, não ter ousadia alguma, sem nenhum sentimento com relação a Deus. Tudo em que eles pensam é na minha igreja, na minha doutrina. Isso mostra que eles receberam um espírito de igreja. Tem espírito de igreja. E não o Espírito de Deus. Então existem dois tipos de espírito aí, que ungem essas duas vinhas. A vinha de Deus, que é ungida com o Espírito de Deus, e a falsa vinha, que é ungida com esse espírito de igreja. E que vai levar eles a ter essa síndrome, esse complexo. Porque ele tira, está falando de Deus, ele tira tudo isso de você. Ele queima isso de você. Se você tem o Espírito Santo, você não vai se comportar dessa forma. Então, assim são os espíritos no último dia. Eles são tão parecidos. Mas tem uma característica que os identifica. Um está certo e o outro está errado. O teste da palavra prova que espírito que está ali. Ele pode se identificar por sua característica. O Espírito de Deus pode ser identificado por sua característica. Vê? O Espírito de Deus e o Espírito de igreja são esses dois. Há um espírito de igreja e há um espírito de Deus, que não é absolutamente nada parecido com o espírito de igreja. Parece parecido, mas na sua natureza é muito diferente. De modo algum são parecidos.
Então, há um espírito denominacional. Esse espírito de igreja é um espírito denominacional. Outra mensagem aqui, observe, veja o quão próximo se parece. Mateus disse, Mateus 24, os dois espíritos nos últimos dias. O espírito de igreja do povo da igreja e o espírito da noiva do povo da noiva seriam tão próximos que enganariam o próprio eleito se fosse possível. Então veja, meus queridos, se você tem o Espírito de Cristo, você está entendendo o que o profeta está dizendo. Você não vai arrazoar contra Deus, você não vai arrazoar contra a palavra dele. E se você pensa uma coisa e você se defronta com a palavra, e se essa coisa que você pensa não está de acordo com ela, você vai provar que tem esse Espírito de Deus em você, sendo retrocedendo, recuando, cedendo, sendo submisso, sendo subserviente à soberania de Deus, ao senhorio do Senhor Jesus, e você vai aceitar, você vai crer, você não vai mais pôr dúvidas. A palavra de Deus é algo que você não pode, às vezes, provar, você não tem que provar, você simplesmente crê. É um artigo de fé, e fé é uma revelação. E a verdadeira doutrina de Cristo, você não vai conseguir assimilar ou compreender apenas pelo intelecto, é algo que você recebe pela fé, que vem pela revelação. Mensagem que não temos traduzida, preparação. Não dependa do teu conhecimento e nunca tente decifrar nada do que Deus diz. Se você pudesse decifrar com a tua mente, tentar razoar, ou se eu pudesse decifrar, ou qualquer outro pregador pudesse decifrar, nós seríamos iguais a Deus. Tem coisas que você não vai conseguir entender. E se você diz, não, eu consigo entender, ele diz, você está sendo errado. Porque só tem coisas que só Deus pode entender. Então tem gente que diz, eu tenho os mistérios, eu conheço isso, você não entende, me procura, eu vou te explicar. O profeta aqui tem coisa que é de Deus, não tem como você decifrar. Aí está dizendo, se alguém aparece para você e diz, não, eu consigo, você está querendo ser como Deus, você está agindo como o diabo, ele quis ser isso. Não tente decifrar Deus, tem coisas que é só para Deus. Nós não estamos supostos e nunca seremos capazes de decifrar, porque quando podemos decifrar isso, não é mais fé. Nós temos que aceitar isso pela fé, revelação. Você talvez não consiga provar, mas você crê, você aceita, você recebeu a revelação disso. É isso mesmo, Deus disse assim, eu não sei como, eu não posso lhe dizer como ele vai fazer isso, mas ele vai fazer isso porque ele disse assim. É essa a base. Deus fará isso porque ele prometeu fazer isso. Ele é Deus. Ele não pode quebrar a sua promessa. Então veja, é necessário que aquele que ouve a Deus, que ouve a sua palavra, para que ele possa aceitá-la, tem que ser também dessa mesma semente da palavra. Ele tem que ser da eleição. Somente aqueles que são da eleição é que vão aceitar e vão se render. Aqueles que se mantêm irredutíveis à revelação é porque estão dando ouvidos aí a um ensino errado. Outra mensagem aqui do Mombrana. Eu não sei como, se eu pudesse explicar, então eu seria igual a Deus. Eu não posso explicar isso, eu apenas creio nisso. Isso é tudo. Mas veja, os que sofrem de síndrome de Deus acham que podem te explicar tudo. Isso é tudo que me pediram para fazer, ninguém pediu para explicar isso, porque isso está além do nosso intelectual, isso está além da nossa inteligência. É Deus quem faz isso, então isso não pode ser explicado. Eu apenas aceito pela fé. Amém. E eu digo, é minha propriedade privada, e eu creio nisso. E eu não posso explicar isso. Amém. Então veja, quem possui o síndrome de Deus está aí prontamente interessado em guardar, não a palavra de Deus, mas a sua própria palavra. A sua própria interpretação. E isso vai levar ele fatalmente à sua morte espiritual. Porque como eles aceitaram um ídolo no lugar da palavra, no lugar dessa doutrina, então eles se convertem no que o próprio ídolo é. Eles têm olhos, mas não conseguem ver. Eles têm ouvidos, ouvem, mas não conseguem entender. Tem mãos, mas não conseguem apalpar. Tem pés, mas não conseguem andar no caminho da verdade. São como os ídolos que eles creem, que eles idolatram. Outra mensagem aqui do profeta. É esse o sinal do fim, Senhor? Nós verificamos que há muitas coisas que Deus faz e que Ele não revela aos seus servos. E nenhum servo é maior que o seu Senhor. Então, Deus não compartilhará sua glória com ninguém. Ele é Deus. E quando o servo assume o lugar em que ele tenta tomar o lugar de Deus, alguém que tenta agir aí como Deus, pensa que é Deus, pensa que tem a verdade, né? Então Deus tira a sua vida e o afasta em algum lugar.
algum lugar ou algo. Nós devemos nos lembrar disso. Então veja, meus queridos, já partindo aqui para o encerramento, eu só quis trazer esse tema para vocês entenderem. É um problema que está em toda parte, e todas as pessoas que vêm para essa mensagem, que não experimentaram esse novo nascimento, eles estão sujeitos, dentro de nós, em nosso meio, a ter esse mesmo tipo de espírito que está em todos os lugares, esse espírito de igreja que vai fazer atuar dessa forma. É um comportamento que é estudado, que é pesquisado, síndrome de Deus, nós temos isto. Agora, só para encerrar aqui, porque o tema foi esse, eu vou aqui dar um bônus e vou só falar bem rapidinho de uma outra síndrome. Eu só vou falar dela porque essa síndrome também está dentro da mensagem. E ela é muito confundida com essa síndrome de Deus, que também é estudada aí pelos psicólogos. Há uma outra síndrome que também está dentro da mensagem, eu a identifico. É conhecida como síndrome do Messias. É isso, irmão? Síndrome do Messias, é isso? É. E o que é isso? O que uma pessoa que tem síndrome de Messias faz? Ele pensa que é o Messias. Há ministérios dentro da mensagem que pensam que são salvadores, que são Messias. Há homens aí se apresentando como outro mensageiro da era, um oitavo mensageiro, um homem da hora, a tal ponto que eles pensam que se você não crer neles, você vai perder essa salvação. Para você ser salvo, para você ir para o arrebatamento, você tem que pertencer ao grupo dele. Há pessoas perturbadas com essa síndrome de Messias em toda parte do mundo. Na África, na Europa, no Brasil nós também temos esses homens com esse complexo de Messias. Pensam que são Messias. Eles pensam que seus ministérios são salvadores. Ai de você se você não crê no homem da hora do momento, no profeta do momento. Fora deles, fora do seu ministério, do que eles ensinam, você está perdido. Essa gente é perturbada, doente, precisa de tratamento médico. São psicopatas. Síndrome de Messias. Esse é um extremo, mas também existe um outro tipo de pessoas que tem essa síndrome, também um pouquinho dissimulado, mas existe. Eu os identifico. Tem pessoas que pensam que o seu ministério é tão importante para a noiva, que se não fosse alguma coisa que eles fizeram, ou que eles estão fazendo, a noiva não chegaria onde está agora. Tem pessoas que têm isto. Né? Tem um homem que pensa que nós só somos crentes na mensagem graças a ele. Porque muito tempo atrás, logo após a morte do profeta, ele se reuniu com algumas pessoas e disse, olha, temos que transcrever as fitas do irmão Branham, essas mensagens têm que ser conhecidas e estudadas, e graças a Deus que eles ouviram o meu clamor, o pedido que eu fiz para eles, porque eles fizeram isso, transcreveram, e depois as literaturas, tudo ganharam o mundo, e todo mundo hoje está lendo a mensagem, graças a quem? A ele. Nossas vidas, nossa salvação eterna, não é isso? Deve a esse ato messiânico deste homem. Um complexo de Messias. Nós temos isso dentro da mensagem. Então veja, queridos, essas coisas todas, elas servem apenas para alertar a todos nós, como filhos de Deus, de que nós devemos estar em constante oração, para não permitir se enredar com esses laços do diabo, que tentará nos fazer pensar e agir além daquilo que o Senhor nos determinou. Como bem também nos lembrou o apóstolo Paulo, lá em Romanos 12, verso 3. Deixa eu ler isso aqui, eu sei que vocês conhecem. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Não vai além do que Deus quer que você faça. Descubra qual é a tua posição, tente ser igual a Ele, seja como Deus, mas seguindo o caminho dele, não tente ir além. O diabo quer que você faça isso. Né? Uma coisa que muito pode nos ajudar, então, queridos, toda vez que esse sentimento de arrogância pode talvez acercar ao meu coração, ao teu coração, isso pode acontecer, ainda que seja um sentimento pequeno, toda vez que isso sobrevir a nós temos que, às vezes, volta e meia nos perguntar, e se eu estiver errado no que eu estou fazendo? E se o que eu estou falando está errado? E se a opinião que eu estou tentando tão fervorosamente defender não estiver correta? Às vezes nós temos que nos fazer esta pergunta, se quisermos ser filhos de Deus humildes. Será que estamos sempre com razão? Essa é uma forma que, na verdade, o apóstolo Paulo aqui está dando para nós. Porque isso poderia nos ajudar a nos manter sempre naquele nível de humildade que Deus quer que a sua igreja tenha. Como o próprio Paulo nos orientou. Filipenses 2:3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade,
cada um considere os outros superiores a si mesmo. E você sabe que, apesar da importância histórica do ministério do irmão Branham para a noiva de Cristo, ele jamais, em momento algum, se permitiu ser influenciado por esse veneno aqui do diabo para se igualar a Deus. Você sabe que já tentaram fazer dele Cristo, Deus, e ele ficou atormentado, ficou triste, chorou amargamente. Uma vez o irmão veio e encontrou numa cama deitado, desesperado, com o cabelo todo desgrenhado. Ele disse: Lee, eu traí Deus. Como? Por quê? Estou me fazendo de Cristo. Mas nós sabemos que você não é Cristo e você nunca tentou fazer de si mesmo Cristo. É um espírito religioso que está fazendo isso. Então, o irmão nunca deixou que o seu ministério, eu vou usar uma linguagem bem simples, lhe subisse a cabeça. O irmão sempre se manteve humilde. Ele nunca foi envenenado por Satanás. Ele sempre soube dar a glória de todo o seu ministério para o Senhor Jesus Cristo. Amém. Que através do seu ministério se tornou, mais uma vez, revelado para nós em carne humana. Amém. Então, embora Deus houvesse lhe dado aquela fé, aquela doutrina, aquela mensagem, que é uma mensagem, uma doutrina infalível, ele sabia que ele mesmo, como pessoa, como homem, ele disse que não era infalível. Ele mesmo reconhecia isso muitas vezes. Eu quero ler só essa mensagem aqui onde ele fala e eu já encerro essa palestra. Você vai encontrar isso lá em Perguntas e Respostas sobre Hebreus, parte 3. Apenas recorde de que eu posso estar errado. Veja, eu não alego estar correto em tudo que eu faço. Eu tento ser correto, mas talvez eu esteja errado. E se eu estiver errado, então apenas me perdoem. E rogo para que Deus me perdoe também, porque não tenho intenção de errar. Eu não tento responder-as apenas para ser, ou de forma que eu simplesmente, para prejudicar, eles respondam as perguntas quando fazem para ele, no melhor do meu conhecimento. Veja, e se eu tiver que mudar minhas ideias em uma pergunta da Bíblia, eu acho que esta é simplesmente a coisa a fazer. Deveríamos mudar a qualquer tempo quando a palavra de Deus fala, porque é a palavra de Deus. Amém. Olha a humildade desse homem. Amém, queridos? Amém. Então nós vemos que o irmão Branham, ele praticava esse exercício da humildade todos os dias da sua vida. E se cada um de nós nos disciplinarmos nessas coisas, então haveria menos deuses, menos messias entre nós, mas mais filhos de Deus genuínos. Amém? Amém? Que Deus nos ajude. Amém, meus queridos? Se coloque de pé, vamos falar com o Pai. Precioso Deus e amado Pai Celestial, estudamos aqui mais uma vez Tua Palavra nesta noite e vimos, Senhor, este tipo de comportamento, de postura, e estudamos de acordo com a Tua Palavra desde a raiz, desde quando tudo isso começou. Vimos aqui, através da Tua Palavra, do Teu mensageiro, que é um desejo Teu de nós sermos como Tu, de agirmos como Tu, de pensar como Tu pensas, de falar como Tu falas, de agir como Tu ages. E é um caminho para isto. E aqui, Senhor, estamos a cada dia, quando nos reunimos, ouvimos a Tua Palavra, fazemos isso com esse propósito de, a cada dia, Senhor, renunciar a nós mesmos, nos nossos pensamentos, nas nossas posturas. Senhor, não queremos escandalizar a Ti com o que fazemos, e nem o nosso próximo com o que fazemos, com o que falamos, com o que cremos. Se há alguma coisa que está em nós, Senhor, que não está de acordo, não está em harmonia com o Teu reino, nós queremos ser cidadãos desse reino. Então, Senhor, ajude aqui a Tua igreja, ajude os Teus filhos. Longe de nós, Senhor, de ter essa soberba, essa arrogância, esse orgulho, que nós possamos ceder toda vez, porque o Teu profeta diz, a Tua palavra é verdade. E o Teu Cristo é o centro de nossas vidas. Não queremos fazer o que fazemos, o que cremos, o que pensamos o centro, mas Tu, Senhor, sempre continuarás sendo o nosso centro. Que Tu venhas ser o centro desse tabernáculo. Que Tu venhas com a Tua palavra, com a Tua sã doutrina, ser o centro de nossas vidas. E que a Tua noiva, a noiva de Cristo, a noiva do Senhor Jesus Cristo, possa render sempre a Ele a honra e a glória que lhe é devida. Porque nós não estamos aqui para refletir nada, a não ser os Seus pensamentos, as Suas obras, os Seus frutos. Senhor, ajuda-nos, Senhor. Longe de nós esse espírito. Amém. Se há entre nós esse espírito de religião, Senhor, nos ajude, nos convença, nos esclareça, que nós possamos ser cada vez mais humildes. E ajude-nos, Pai. Ajude a nós para que nós também possamos ajudar os outros. Crendo que Tu farás isso. Nós pedimos isso e Te agradecemos. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Irmão Vicente, ou alguém que traga mais um hino para nós?
Pode ser, irmão. Glória a Deus. Mãos ensanguentadas de Jesus.